Vamos lá? Bom, ontem nós paramos no artigo 24, né? Falando sobre a carga horária, 200 dias letivos e 800 horas aí, no mínimo, né? E agora a gente vai dar continuidade na segunda parte do artigo 24 que nós não vimos ontem, tá? Para poder entrar no 26. Então, a partir do quarto, poderá organizar-se classes, turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria para ensino de línguas estrangeiras, artes e outros componentes. Então, assim, pela legislação tem essa autonomia, tá, gente? Tem essa autonomia de organizar da melhor forma, quando é aula de inglês, quando é aula de artes, mas normalmente as escolas seguem o mesmo padrão, né, por conta do espaço físico, tá? A lei permite, mas por conta do espaço físico, a maioria das aulas é em sala de aula mesmo. Ok? Vamos lá. Agora, eu coloquei o item 5 de vermelho, propositalmente, porque é uma questão que cai no concurso de vocês, sobre avaliação, tá? Aqui nós vamos ver avaliação e depois nós vamos ver focado a avaliação conforme os autores do concurso, tudo bem? Então, o que diz que a avaliação, duas palavras-chave, ela deve ser contínua e cumulativa. Sempre os aspectos de qualidade estão acima da quantidade. Ou seja, o que a lei determina? Que você elabore atividades e exercícios de qualidade. Pode ser 5 exercícios que tenham qualidade, que tenham objetivo, são melhores do que você dar 30, 40 exercícios para o aluno sem objetivo nenhum, né? Só para passar o tempo, o popularmente falando, ok? Então, no concurso público cai essa questão, nos concursos passados caiu, né? Provavelmente pode ser que caia novamente. Então, assim, eles vão perguntar, né? Segundo o artigo 24, item 5º, sobre rendimento escolar, como deve ser a avaliação. Então, a avaliação, ela deve ser contínua e cumulativa. Então, a prevalência é os aspectos qualitativos, de qualidade, sobre os de quantidade, os quantitativos, ok? Bom, fora isso, nós vimos ontem que pode ter, aqui, pode ter a classificação, que nós até vimos ontem, só não pode no primeiro ano. Aqui também é a mesma coisa, tá? A gente continua vendo que pode ter aceleração de estudos, pode ter avanço, pode ter aproveitamento de estudos. Tudo isso pode acontecer desde que tenha uma equipe multiprofissional para fazer uma avaliação, para verificar se o aluno tem condições de ir para outra série, tudo bem? Então não é simples assim, por isso que muita gente não gosta nem de mexer, porque não é tão simples, mas ajuda muito o aluno, né, para que ele não perca também o interesse pelos estudos, ok? Nós vimos também na letra E aí, do 5º item, a letra E, sobre a recuperação. Eu falei ontem a respeito desse tipo de recuperação, né? Tanto a escola quanto os professores precisam verificar esse tipo de recuperação. A recuperação contínua é aquela que o professor faz em sala de aula, ok? As atividades que diferenciadas, etc. E a recuperação paralela, que não é com o mesmo professor da sala, né? Fora do horário de aula, ok? Mas o aluno tem direito, os alunos de menor rendimento têm direito tanto à paralela quanto à contínua. Tudo bem? Depois, no item 6, a frequência. Inclusive, teve uma aluna que me fez uma pergunta dessa hoje no grupo lá. Nós temos um grupo, para quem não sabe, quem está na correria, foi feito um grupo de plantão de dúvidas. Então, todos os dias manda dúvida lá e todo dia na parte da tarde eu respondo, tiro as dúvidas. Normalmente às 15 horas que eu entro e consigo responder as questões. Teve uma aluna que inclusive mandou uma pergunta a respeito da frequência. Então, era a aula de hoje, eu respondi lá, mas vamos lá. Gente, a respeito da frequência,
Fundamental e ensino médio reprova, tá? Por frequência. Então, é 75% de frequência no fundamental e no médio. Já na educação infantil é 65%. Antes, na lei anterior era 60%, agora é 65%. E fundamental e médio, 75%. Porém, fundamental e médio reprova, tá? Então, precisa apresentar 75% para poder passar de ano, digamos assim. Agora, o infantil controla também a frequência, que é 65%, só que o infantil não reprova, tá bom? Enfim, e daí, por isso que, devido ao controle de frequência, o que nós falamos ontem, quando o aluno, né, obrigação do estabelecimento de ensino, quando o aluno apresenta 30% de faltas, já tem que comunicar ao conselho tutelar, né? Se forem esgotados tudo que podia ter sido feito. Já avisou a mãe já assinou, já fez de tudo e o aluno continua faltando. Aí a escola, né, na figura do diretor, tem a obrigação de comunicar o conselho tutelar quando tiver 30% já de faltas, tá bom? E para passar de ano, para o aluno ser aprovado, ele tem que comprovar no fundamental e no médio 75% de presença, de frequência. E no infantil é 65%, tá bom? Vamos lá, continuando. 7. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos, declarações, conclusão, diploma, certificado, ou seja, é obrigação de cada secretaria da escola, cada secretaria tem a obrigação de fazer a documentação dos seus alunos. Então, é a secretaria da escola, a instituição de ensino, que tem essa obrigação, né? Fazer uma declaração, fazer o prontuário do aluno, fazer histórico, declaração. Então, tudo isso é obrigação da escola, né? Os pais vão fazer a matrícula com documentação tudo certinho e cabe à escola verificar toda essa parte de documentação, tá bom? Vamos lá. Agora sim, nós vamos entrar no artigo 26, tá? O 25 eu pedi para pular porque não cai no concurso de vocês, então vamos para o 26. O 26 tem a ver aí com a famosa BNCC. Nós não vamos estudar hoje a BNCC, mas eu enviei o cronograma para vocês dos dias que vocês terão aula da BNCC ao vivo, tá bom? Então, aí no artigo 26, está falando sobre o currículo. Vamos lá, gente. Essa parte é muito importante, tá? O currículo é aquele documento feito pelo MEC, Ministério da Educação, né? Elaborado pelo MEC e distribuído a todas as secretarias de educação. Depois as secretarias distribuem as escolas e assim por diante, tá? O currículo, eles elaboraram infantil, eles elaboraram do fundamental, elaboraram do ensino médio, por quê? São as etapas básicas da educação, né? Então, é a educação básica, tá? O currículo, então, é esse documento. Porém, ele é dividido em duas partes, tá? Isso precisa ficar bem claro. O currículo, ele se divide em duas partes. De um lado, nós temos a Base Nacional Comum Curricular, que é a BNCC, tá? É a base comum. O que é comum? Comum para todos. Então, o que entraria como comum? Português, matemática, história, geografia, ciências, arte, educação física, enfim. É comum para todos, tá? Então, todas as séries teriam a base comum. Ou é um professor especialista que dá a aula, ou é o professor polivalente que dá todas as aulas, né? Tirando inglês, educação física e artes, o professor titular da sala, o polivalente, é que dá também todas as aulas, se for nos anos iniciais ou no infantil, né? Só no fundamental 2 e médio que tem um professor especialista para cada disciplina, ok? Mas enfim. Então, voltando.
O currículo é dividido base comum, é uma parte, e a outra é a parte diversificada, tá? A parte diversificada também compõe um currículo. Ela vem para complementar, para melhorar, para ajudar o currículo, tudo bem? Só que, qual é a diferença? A base comum são aquelas disciplinas para todos, ok? Tem um professor para cada matéria ou polivalente. E já a parte diversificada, o que é? São temas que você pode trabalhar com o seu aluno que não estão na base comum. Por exemplo, o que estaria na parte diversificada? Os temas transversais, por exemplo, estão na parte diversificada do currículo. Então, ética, cidadania, pluralidade cultural, orientação sexual, meio ambiente, saúde. Algo importante, temas locais, temas de violência. O bullying, por exemplo, pode ser trabalhado na parte diversificada, tá? Então, qualquer assunto, qualquer tema que vocês queiram trabalhar, sejam eles regionais, locais, pode ser trabalhado na parte diversificada. Detalhe, não é obrigatório ter um professor especialista para trabalhar com algum assunto na parte diversificada. Eu posso trabalhar qualquer assunto dentro de qualquer matéria e qualquer professor, tá? Então, a base comum requer um professor especialista ou polivalente, já na parte diversificada não. Então, por exemplo, vocês viram que na lei é obrigatório trabalhar sobre o bullying, por exemplo. Eu vou trabalhar onde? Na parte diversificada, tá? Porque o bullying, por exemplo, não é uma disciplina, é um assunto a ser abordado. Então, eu vou trabalhar na parte diversificada. Porém, qualquer professor pode trabalhar sobre o assunto. Pode ser trabalhado bullying dentro do português, dentro da matemática, história, geografia, ciência, não importa. E não tem um professor específico também. Qualquer professor pode dar a aula sobre o bullying, tá? Então, assim, ó, pergunta de concurso. O currículo é dividido em base comum e parte diversificada, ponto. Porém, caminham juntos. Ó a palavra-chave. Eles são indissociáveis, não se separam. Apesar do currículo estar dividido em base comum e parte diversificada, eles não se separam, eles caminham juntos. Por quê? A parte diversificada vem complementar a base comum, certo? Então, normalmente no concurso cai essa pergunta, né? Como está dividido aí o currículo? O currículo ele é dividido em base comum e parte diversificada, porém são indissociáveis, ou seja, não se separam. Tudo bem? Aí a gente vai entrar um pouco mais nessa parte quando a semana que vem, se eu não me engano, acho que é a semana que vem, nós vamos começar a parte da BNCC. Aí sim, vem muitas perguntas do concurso da BNCC. Uma conclusão aí para vocês que já me perguntaram. Professora, normalmente nos concursos de Guarulhos cai o currículo de Guarulhos mesmo, né? Esqueci o nome agora. Mas, como não deu tempo de colocar no edital, né? Estava sendo reformulado, essas coisas, então eles só vão pedir no concurso de vocês, conforme a bibliografia, só vão pedir a BNCC. Então, a semana que vem vocês vão ter a BNCC introdutória, BNCC infantil e a BNCC fundamental, que é o que cai no concurso de vocês. Vamos lá. Ok? Então, não pode esquecer que o currículo está dividido nessas duas partes. Aí, quando a gente entrar na BNCC, vai estender mais sobre este assunto. Aqui é básico, tá? Porque está dentro da LDB. Vamos lá, continuando. O artigo 26A vem nos trazer o quê? A respeito do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena. Então, assim, o que a lei determina? Que é obrigatório os estabelecimentos de ensino, né, as escolas,
nas etapas do ensino fundamental e na etapa do ensino médio, trabalhar os conteúdos da história da africana e indígena. Então é obrigatório. Por quê? Porque foram eles que deram início, né, à nossa civilização, ao nosso Brasil. Então a lei entende que é de extrema importância que se trabalhe a cultura africana, né, afro-brasileira e indígena. Tudo bem? Se for professor polivalente, né, se for professor que dá aula de 1º ao 5º ano, anos iniciais, é o próprio professor da sala que vai trabalhar o assunto, tá? É para ser trabalhado tanto nas escolas públicas quanto nas escolas privadas, tá? A lei é para todos, ok? Agora, se for ensino fundamental anos finais, que é do 6º ao 9º ano, e o ensino médio, a partir do ensino fundamental, aí vai ser exigido de alguns professores, não todos, tá? Então, a partir do 6º ano do ensino fundamental, quem vai ser cobrado de dar esse conteúdo são 3 especialistas. É o professor de artes, o professor de literatura e o professor de história, tá? E precisa ficar bem claro isso para vocês. Se for anos iniciais, é o professor polivalente da sala que tem que dar o conteúdo. Se for a partir do 6º ano, ensino fundamental e médio, são 3 professores. Artes, literatura e história. Não entra, não sai na lei como professor de português, porque eles consideram assim, português tem, dentro do português tem várias áreas, né? Tem a área da gramática, a área da ortografia, várias áreas. Então, assim, na lei eles colocam professor de literatura. Então, são esses 3 especialistas que serão cobrados de dar conta desse conteúdo, tá bom? Então, esse conteúdo é para ser trabalhado tudo sobre a história aí, afro-brasileira, indígena, enfim, né? Falar sobre a África, os africanos, a luta dos negros no Brasil, sobre os povos indígenas, enfim, toda essa parte, né? E as contribuições que eles deram, tanto socialmente, economicamente, politicamente. Ou seja, resumindo, eles fizeram parte da história do Brasil, eles fazem parte da história do Brasil. Então, a lei determina que é para ser trabalhado, ok? Aí no parágrafo 2º, vejam aí, eu acabei de falar, em especial nas áreas de educação artística, literatura e história, tá? Então, na lei antes saía como educação artística. Não importa se na resposta do concurso, na alternativa correta, saia artes ou educação artística, dá no mesmo, tá? Literatura, não é português que sai a palavra, e história, tá bom? Então, esses 3 professores aí serão cobrados desse conteúdo a partir do 6º ano. Vamos lá? Continuando. O artigo 27. Os conteúdos curriculares da educação básica observarão ainda os seguintes diretrizes. Além de tudo, o que eles cobram para ser trabalhado, né? É obrigação, a lei cobra que seja trabalhado nas escolas. Vamos lá. Questão de valores, né? Não é só as disciplinas que eles, né, tem que ser dado? Tem, mas não é só as disciplinas que nós temos que dar. Nós temos que trabalhar a questão de valores, né? A interação social, direitos e deveres dos cidadãos, o respeito, a democracia, tudo isso vai ser trabalhado com todos os alunos da educação básica. Até com os pequenininhos, porque começa tudo dos pequenininhos ali, que é a base de tudo, né? O infantil é a base de tudo, que muita gente não dava valor, né? Hoje mudou. Então, ali que começa tudo. Eles não são pequenos para aprender muitas coisas, ok? Então, vai ser trabalhado isso. Também, consideração das condições de escolaridade dos alunos em cada estabelecimento. Orientação para o trabalho, né? Lembra que eu falei lá no início ontem, no início da LDB, que quando o aluno chega no ensino médio tem que ser preparado para o mercado de trabalho. E se for o Fundamental 2, a partir dos 14 anos, se for jovem aprendiz, né, também tem a fase de preparação para o trabalho, ok? E
Quarto, promoção do desporto educacional e apoio às práticas desportivas não formais. O que isso significa, gente? Que é assim, além da lei cobrar que as escolas tenham esportes, ginástica, educação física para os alunos, a lei também determina que os alunos tenham essas atividades fora da sala de aula, fora do horário de aula normal, né? Por isso que nós vemos várias ONGs, vários espaços culturais, CELS, que atendem os alunos no contraturno para esse tipo de atividade, porque está na lei que o aluno tem que ter essas atividades tanto dentro da escola como fora da escola. Então, quando a gente fala formais é que segue um currículo, segue um cronograma, segue um planejamento, um plano de trabalho, segue isso. Formais, que é o que é para ser dado na escola. E existe a parte não formais, ou seja, todas as atividades que os alunos fazem fora do horário de aula são as não formais, mas que são importantes também, tá? Então, o aluno precisa ter essas atividades físicas, né? Ginástica, seja ela qual for, tanto no horário de aula quanto fora do horário de aula, tá? Que a ideia da lei é não deixar o aluno sem fazer nada na rua, esse tipo de coisa, tá bom? Vamos lá, continuando. No artigo 28, vai falar sobre a população rural. Vamos lá. A população rural, gente, são aquelas pessoas, né, que vivem da agricultura, né, vivem da plantação, da colheita, enfim. Tem lugares no Brasil muito distantes que não tem escolas próximas para algumas populações, mas é obrigatório porque todos têm o direito à educação. Então, o que eles fazem? Ao invés de montar uma escola, pelo menos eles montam uma sala de aula para atender esses alunos da zona rural, tá? Mas é obrigatório, ok? Mas eles atendem, mas fazem as adaptações necessárias, né? Conforme a vida rural de cada região, tá bom? Então, eles vão ter que mudar, né? Normalmente nesses lugares, eles fazem as adaptações, né? Em todas as etapas eles fazem essas adaptações. Então, os conteúdos curriculares, metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos. Então, o professor vai preparar aulas já pensando que é uma clientela diferenciada. Diferenciada de que forma? Que eles não estão na zona urbana, eles estão na zona rural, né? Então, a vida deles é voltada à colheita, à plantação, esse tipo de coisa, tá bom? 2. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às fases do ciclo agrícola e às condições climáticas. Lembra que eu falei ontem para vocês? O calendário escolar pode ser adequado, pode ser mudado? Pode. Então, aqui é um dos exemplos que o calendário pode ser mudado por questões econômicas, né, da questão agrícola, e por questões climáticas também. Ou seja, então, eles dão, por exemplo, no calendário as férias, o recesso do pessoal da população rural nas épocas de plantação e de colheita para ajudá-los, tá? Só não pode reduzir o número de aulas, mas pode ter adaptações no calendário que nós vimos ontem, tá? E no terceiro, adequação à natureza do trabalho na zona rural. Resumindo, gente, educação de campo, que a gente fala educação rural também, é uma modalidade de ensino, tá? Aqui não está focado nisso, né? Mas só para deixar claro. A educação rural, que a gente chama de educação de campo, né? Educação quilombola, educação indígena, educação à distância, educação profissionalizante, enfim. Assim como a EJA, assim como a educação especial, tudo isso são modalidades de ensino, não pode confundir. A VUNESP mistura tudo para ver se vocês caem na pegadinha, tá?
nós só temos 3 etapas, infantil, fundamental e médio. O restante são tudo modalidade de ensino. Tudo bem? Aqui, esse artigo 28 não foca na modalidade educação rural, né, assim, focado. Porém, está falando da população, né, que eles seguem a mesma coisa, porém, eles têm que ter adaptações no calendário, ok? Essa parte é obrigatória porque está